Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo Saúde 360. Eu sou Roberta Rainer, médica ginecologista especializada em sexualidade humana. Trouxe mais uma convidada especial hoje para a gente bater um papo. Doutora Jaqueline, se apresente, por favor. Oi, sou a doutora Jaqueline, sou ginecologista obstetra. Eu vim aqui dividir um pouquinho minha experiência atual com a Roberta. Ela já. Vamos ver o que vai dar. Primeiro, eu quero te agradecer Ah, por fazer parte da sua equipe de parto. isso aí. E é sobre isso que a gente vai hoje conversar com vocês. A história, a estratégia de parto de uma obstetra por uma obstetra com uma obstetra. Contar um pouquinho da sua primeira experiência é, com o Miguel, contar como é que foi, o que que você pretendia, o que que aconteceu, o que que você está traçando agora para a Cecília. E com isso a gente vai conseguir passar diversas informações em obstetrícia, em estratégia de parto, programação, através da sua história, Jaque. Bom, vamos lá. É difícil quando a gente é obstetra e a gente vai ficar grávida, né? A Rô vai saber dizer também, dividir essas experiências comigo, porque a gente planeja tudo e, na verdade, na hora não dá nada quase certo do que aquilo que a gente planejou, que a gente mentalizou, que trabalhamos para isso a gestação toda e chega lá no final, às vezes não sai do jeito que a gente planejou. E, para quem não sabe, eu tô grávida agora do meu segundo filho, né? Agora vem a Cecília, já tenho o Miguel. O Miguel vai fazer 7 anos, uns 15 dias depois da Cecília nascer. Então, assim, é uma boa diferença que eu não tinha planejado ser tanto tempo de diferença de um para o outro, mas acabou sendo o momento que ela resolveu vir, né? Para quem acompanha, divide comigo, sabe que eu tava super ansiosa com isso. A Rô já sabe, né? Tava há um tempinho já tentando. E nem sempre é como a gente imagina, né? E isso é um ótimo ponto para a gente começar. Por mais conhecimento que a gente faça, por mais planejamento de parto que a gente faça, saber aceitar o que a natureza vai demonstrando, a maneira como vai ser para você é importante também. Tem muitas pacientes que eu recebo que são ansiosas, têm uma rigidez de programação, querem saber como é que vai ser cada etapa, cada parto. Algumas até planejam um mês, né? Que querem engravidar. Que não E é de assim. repente, dependendo até a data do parto, se vai ter a primeira quinzena, a segunda quinzena, porque não gostaria que fosse naquele signo, queria aquele outro signo, e aí a gente precisa até ter a conversa até nesse nível, né? Então, assim, a gente pode ter um planejamento, mas até que ponto? Tá aberto para as possibilidades, né, para o que pode vir. Faz parte do pré-natal também, entender um pouquinho sempre do que pode precisar ser realinhado. Sim, por isso, Rô, que é bem importante a gente fazer aquela consulta pré-concepcional, né, que a gente fala, porque nesse momento que a gente vai explicar que existe, sim, um planejamento para se engravidar, né, exames pré-concepcionais que a gente precisa fazer, ver se tem alguma alteração, alguma patologia que precisa ser tratada previamente da gestação, mas também para a gente explicar que tem cada coisa tem o seu momento, né? Ah, eu vou engravidar agora porque eu quero que nasça em outubro. No verão, no Não, no inverno, no inverno, calor. Então, não é assim, né? A gente tem que entender que o nosso organismo responde de formas diferentes. Aquela paciente que fez um uso prolongado de anticoncepcional, a gente sempre fala que tem uma margem de período para ela voltar a ciclar, para ela voltar a ter a ovulação normal, e tudo isso tem que ser explicado nessas E ainda consultas. tem a variedade idade, Exatamente, né? exatamente. Eu posso dizer, né? Há 7 anos atrás era tudo muito mais fácil do que agora. Então, assim, eu já percebo a diferença. O corpo tá diferente, a disposição tá diferente, e realmente o engravidar do Miguel foi muito fácil. Foi muito rápido. E da Cecília, eu já planejava engravidar da Cecília há um ano. E eu tava naquela expectativa de que se eu não engravidasse até o começo desse ano, bom, vou partir para uma fertilização, porque alguma coisa de errado tem. E como obstetra, isso me deixava mais ansiosa ainda. Falava, gente, mas tá tudo certo, os exames estão todos normais, o que que aconteceu? E aí, não era o Aí a momento. natureza veio e falou assim: tá vendo? Era o tempo da natureza Exatamente, agir, né? exatamente. E isso eu falo para muitas pacientes nessas consultas, que a gente tem que respeitar o nosso organismo, tem que respeitar a nossa ansiedade, mas também a gente tem que ter um pouco de
é paciência, né? Conversar com o parceiro, dividir essa ansiedade. Não adianta ter aqueles coitos programados malucos que a gente escuta nas nossas consultas, que a gente sabe que isso realmente acontece, mas que a gente tem que deixar fluir. É isso. Qual foi a preparação que você fez para essa gravidez? Em que sentido, Rô? Ah, Vamos lá. medicação, Vamos lá. estratégia de vida, alimentação, atividade física, sono. O que foi possível? O que você orienta? Ou o que você orienta? O que deu para fazer na sua estratégia pessoal? Bom, comecei a tomar as vitaminas, né? Só que eu comecei a tomar as vitaminas muito tempo antes. Naquele 1 ano atrás, quando eu comecei a tentar, eu falei, bom, vou começar uma vitamina. Aí eu vi que não dava certo, eu parava a vitamina, voltava com a vitamina. E assim foi. E tentei emagrecer. E eu percebi que foi fundamental, tanto para mim quanto para o meu marido, que a gente emagreceu. Uns 2 meses antes da gente engravidar, a gente tinha perdido uma boa quantia de peso ali, estava voltando com uma atividade física, e isso eu acho que fez toda a diferença. E é uma estratégia indicada. E um fator também que aconteceu, a gente diminuiu, né, a quantidade de gordura, diminuímos também bebida alcoólica. Então, são fatores que vai influenciar nessa fertilidade. Isso foi rápido para você descobrir? Foi. Foi sim. Eu descobri, eu tava com 4 semanas. Aí foi aquela ansiedade, Uma coisa né? que eu percebi que você não fez foi esperar tempo nenhum para contar que estava grávida. Isso é porque você assumiu a possibilidade de ter um aborto e as pessoas que estavam ao seu redor iam ser seu ponto de apoio caso isso acontecesse, porque você. Não sei por que você tomou essa estratégia. Não sei, acho que o segundo filho é diferente, né? No primeiro a gente espera pra contar, depois dos 3 meses que todo mundo fala. Agora nesse não. Assim, apesar que eu contei mais pras pessoas que estavam por perto de mim, né? Pros próximos. Caso acontecesse alguma coisa, a gente sabe, né? Quando a gente convive com isso, com abortamentos de repetição, faz parte do nosso dia a dia. Então isso acaba sendo um pouco mais natural pra gente. Apesar que é uma coisa difícil de se enfrentar, mas é mais natural pra gente pra entender. Sim. Né? Então eu acabei optando por contar para todo mundo. Com 5 semanas todo mundo É bom já contar logo sabia. para já começar a ter também aquela coisa de cuidado, de aproximação das pessoas também, né? Sim. É sobre isso. Já rolou algum desejo? Não, ainda não. Hoje me perguntaram isso 3 vezes. Eu tava lá na minha drenagem, hoje me perguntaram. Eu falei, não, gente, eu queria tanto ter um desejo de uma coisa bem gostosa, né? Difícil de comer. Não. Mas vai chegar, tem tempo tô ainda, esperando. né? Miguel, eu não tive não. Não tive nada. Você teve algum Eu coisa? tive. Eu tive uma coisa muito específica que não era nada. Um dia eu acordei e queria comer croissant de chocolate. Já te contei. Foi o único desejo que eu tive. Croissant de chocolate. Ainda porque era fácil, né? Fácil. Não tive nenhum até agora. Vamos ver, né? Quem sabe eu posso inventar um desejo, né? Também, né? Faz A gente parte. tem direito, né? Na gravidez, gestante pode tudo. E vamos contar aqui como foi seu primeiro parto, o que você pretendia, qual é a sua visão sobre aquele parto em relação a esse. Mas vamos começar contando como é que foi. O Miguel nasceu de cesárea ou de parto normal? Miguel nasceu de cesárea, né? O Miguel, na verdade, rompeu bolsa com 36 semanas. Super inesperado, não tinha nenhum fator de infecção, né? Que a ruptura da bolsa está mais associada a fatores de infecção ginecológica, ou infecção urinária. Na verdade, não tinha nada que pudesse predispor a isso. E acabou rompendo bolsa com 36 semanas, totalmente fora de trabalho de parto. E eu queria muito parto normal. Acabei induzindo. Comecei a indução com misoprostol, né? Com um comprimidinho que a gente faz uso. E passei o dia inteiro induzindo. Eu lembro que eu no sábado rompeu o bolso 7 horas da manhã e passei o dia inteiro induzindo lá na maternidade. E a família toda naquela ansiedade, aquela coisa. Todo mundo, mas que horas vai nascer? Eu falava, não sei que horas vai nascer. Não é assim que funciona, né? Trabalho de parto, até a gente induzir, ele demora mais. E aí acabou que quando eu entrei em trabalho de parto era por volta de umas 6 horas da tarde. E foi evoluindo, só que aí chegou uma hora que era por volta de umas 10h30, 11 horas da noite, aí o coraçãozinho dele começou a desacelerar. E aí nesse momento, como eu ainda estava com 5 centímetros de dilatação, não tinha como a gente continuar, né? Era colocar ele em risco. Então
E foi uma decisão minha e de uma colega minha. A gente já, vamos pra cesárea agora. E aí, nessa hora, bateu um desespero, vou confessar que eu fiquei um pouco desesperada. Eu fiquei um pouco me sentindo culpada de estar fazendo isso, induzindo o parto, com medo que acontecesse alguma coisa com ele. Mas depois eu vi que não está tudo bem, deu tudo certo e ele tá aí. Vamos falar sobre esses conceitos que você trouxe? Um é a indução de parto. Vamos explicar um pouquinho melhor para quem está do outro lado e pode entender quando a gente indica indução de parto, de que maneira que a gente pode fazer. Bom, a indução de parto, a gente pode esperar a paciente entrar em trabalho de parto espontâneo até 41 semanas, algumas literaturas até 42, mas a princípio 41. E a gente, se a paciente não entrar em trabalho, a gente pode induzir, né, com medicamentos. E outra forma de indução também seria para aquelas pacientes que já têm uma cesárea anterior, seria por métodos mecânicos, são um pouquinho mais complexos. Mas o mais comum é o uso de medicação para essas pacientes que não entraram até 41 semanas em trabalho de parto e também para outros pacientes, né? Aquela paciente que tem uma hipertensão controlada, uma diabetes gestacional controlada e ela deseja ter um parto normal, a gente pode induzir um pouquinho antes de 41 semanas. E no meu caso também, né, que foi rompeu bolsa, né? E totalmente fora de trabalho de parto, era um desejo materno, então teve a indução. A sua história é interessante para as pessoas perceberem também que romper bolsa é diferente de entrar em trabalho de parto. Totalmente. Os filmes hollywoodianos, as novelas As novelas todas... acabam com a gente. Entrou em trabalho de parto, tem que sentar numa cadeira de roda e sair correndo para o hospital que vai nascer. E não tem essa ligação não tem essa direta, relação, né? não tem. Romper bolsa é uma coisa, entrar em trabalho de parto é outra coisa. Pode acontecer durante o trabalho de parto de ter o rompimento da bolsa, é o mais comum, né? Sim. Sim, geralmente, quando rompe bolsa, né, uma gestação a termo, né, que a gente fala acima de 37 semanas, a paciente tende a entrar em trabalho de parto, né, mas a gente não sabe se isso vai acontecer depois de 1 hora, 2, 12 horas, né, então isso pode demorar, mas tende a acontecer, e tem gente que realmente rompe bolsa e não entra em trabalho de parto. Tem até essas situações de romper bolsa muito precocemente, gestações com 27 semanas, 28 semanas, que a gente sabe que é um risco, mas às vezes isso pode acontecer. Isso, verdade. E aí foi pra cesárea, o Miguel nasceu lindo, chorando, foi pro quarto junto com você. Foi. Deu tudo certo. Deu tudo certo. É que ele não queria vir por baixo, né? Eu falo que a gente tem que respeitar também o nosso corpo e não só a gente, mas também o bebê. O desejo de ter parto normal, eu ainda tenho esse desejo. Vamos tentar na Cecília. Mas a gente tem que saber qual é o momento de parar. Isso que é o mais importante. Que muita gente, às vezes, torna esse desejo superior ao bebê, à gestação, a tudo. Então, assim, tem que saber o momento de parar. Não é a via de parto que vai fazer a mãe mais mãe, né? Não, não é. Na verdade, a gente tem muito compromisso com a segurança, o bem-estar da mãe e o bebê, né? Sim. Então, a gente nunca vai se comprometer que eu vou totalmente te garantir que vai nascer de parto normal. Isso não existe, né? Eu falo para minhas pacientes que o parto ideal, o parto humanizado é o parto feliz. É aquela gestação que termina feliz. Que é uma mãe bem, um bebê bem e todo mundo feliz. Independente da via de parto. E aí, 7 anos depois... Pois é, aí agora vem Cecília, né? E aí, Cecília, e os conceitos, as sensações, a experiência te permite tentar de novo esse parto normal que você pretende. E eu já planejei muita coisa diferente. Me conta então que eu preciso saber. Afinal, né, você vai fazer parte desse momento, né? Na verdade, quando rompeu a bolsa do Miguel, eu já saí ligando para todo mundo, para minha mãe, para minha sogra, para minha avó, para todo mundo. E aí criei uma expectativa muito grande. E dessa vez eu planejo, né? Nem sempre é o que eu quero, né? Mas eu planejo fazer diferente. Se acontecer de eu entrar em trabalho de parto ou romper bolsa, eu pretendo avisar quando já estiver mais avançado. Para as pessoas te deixarem num estado mais calmo. Isso. Porque esse excesso de zelo, esse excesso de preocupação acaba que traz uma ansiedade para você, né? Sim. E porque também muitos conceitos antigos, né, ainda existem. Ah, mas a criança rompeu o bolso, vai ficar sem líquido, vai morrer, não vai respirar. Vai ter um parto seco? Não vai ter, isso não existe. Então, assim, são coisas que a gestante nesse momento não precisa ficar ouvindo, por mais que ela seja obstetra e todo mundo ao Cada redor. explicação. Não Pô, já tô
aqui com precisa. dor, ansiosa, com todas Exatamente. as sensações que todos os humanos têm. Exatamente. Então, assim, eu pretendo não contar para todo mundo, espero contar quando estiver um pouco mais avançado, né? Uhum. Isso se eu entrar em trabalho de parto espontâneo. E se eu não entrar em trabalho de parto espontâneo, sim, eu vou induzir de novo. Vai ser a maior festa, vai ser a Uma das maior minhas farra. obstetras tá ficando louca, o cabelo em pé, mas pretendo induzir de novo, né? Com outros métodos, nesse caso, como tem uma cesárea anterior, não pode ser com medicação. Mas aí vai ser com métodos mecânicos, né? Que tem uns métodos que a gente pode utilizar. E também induções naturais, né? A gente pode tentar uma acupuntura, alimentos também podem ajudar. E aí E é estamos uma lá outra. para isso, É, né? Enquanto tiver você em segurança, Cecília em segurança, tudo correndo bem, a gente vai estar exatamente. lá tratando E desse se não der processo. certo, tô ótima, super aberta a cesárea, ela é muito bem-vinda. Tá tudo tranquilo. Falando em agora, já nasceu Cecília. Quais foram suas dificuldades em relação à amamentação, a esse primeiro momento? A primeira semana é muito difícil, né? Como é que foi pra você? Na verdade, eu acho que a amamentação é mais difícil que a gravidez. Ela é muito mais difícil. Tem gente que leva a amamentação muito fácil, mas no meu caso foi muito difícil, porque Miguel, como nasceu de 36 semanas, ele era um pouquinho menor, então ele tinha 2,8 kg. E aí ele tinha muita dificuldade de pegar para mamar. E eu, por ter prótese mamária, foi muito difícil de amamentar, porque acaba que a gente fica com a mama mais volumosa, a gente tem uma cirurgia prévia que vai ter uma manipulação das mamas, dos ductos mamários e dificultou um pouco a descida do colostro, do leite. Então foi bem difícil para amamentar. No começo, muito complicado, até que eu consegui amamentar, deu tudo certo, só que aí começou a diminuir muito a produção de leite. E eu me cobrava demais. Então, eu queria ter uma amamentação exclusiva até os 6 meses. E isso não consegui. Não consegui até os 6, consegui até os 5 meses, mas foi com muito sacrifício. De alugar a bomba elétrica para ficar tirando leite o tempo todo, de tomar medicação para aumentar a produção de leite, mas muitas das vezes nem tinha sucesso com isso. Mas psicologicamente me fazia bem fazer essas coisas. Eu tava pelo menos tentando alguma coisa. E foi bem, bem difícil. Não sei como vai ser agora, mas eu já tô mais aberta, caso eu não consiga. é, Tá tudo bem, Se culpar né? menos, Sim, né? sim. Também é uma coisa que a gente traz muito nesse discurso durante a amamentação, sobre durante o pré-natal, orientar a amamentação, o preparo. Na verdade, o preparo tá aqui em relação à amamentação, já não tem mais aquela coisa de ficar tanto, né? Não tem. Preparar Investindo em mamilo, mamilo, nada disso. Mas a preparação de saber pega, posição, massagem, ordenha, é mais essa, né, essa aproximação de conhecimento. Sim, E quando você tem todo o conhecimento na hora de aplicar, você vê a dificuldade, é difícil. é difícil, né? Você sabe tudo na teoria e na prática é difícil. É difícil para você que sabia tudo, imagina para as pessoas que estão ali aprendendo a teoria e a Exatamente. prática ao mesmo tempo. Mas para isso tem muitas consultorias de amamentação. Você chegou a fazer? Não, não cheguei a fazer. Acho que é uma coisa que me fez falta, Uhum. mas eu também acho que há 7 anos atrás não era tão divulgado que nem hoje. Hoje a gente tem muitos profissionais que fazem essa parte de consultoria de amamentação, fazem um trabalho excelentes, mas naquele momento, não sei, Uhum. não foi. Achei que também talvez pode ser porque eu sei de tudo, eu acho que eu dou conta, então pode ter sido um erro meu também, né, nesse Uhum. aspecto. Uhum. Que sublime, evolutivo e nobre você falar. A gente erra também, né? Sim, sim, É. sim. Uma coisa é você ser obstetra, Outra coisa é ser outra coisa é você mãe. ser mãe. É Uhum. totalmente diferente. Então, são situações que a gente tem que separar. Eu fiquei também desesperada quando rompeu a bolsa, fiquei desesperada quando desacelerou o coração, fiquei desesperada de ir para uma cesárea. Então, assim, são coisas normais de sentir. A ansiedade deu, fiquei tremendo de medo, o que todo mundo sente. É, sabe uma coisa que não me orientei bem durante o meu preparo foi do sono do bebê. Isso foi o meu calcanhar de Aquiles com o Isabel. Tipo, foi difícil criar, se é que a gente criou em algum momento, eu Uma acredito que rotina de não. sono. Não, eu nunca consegui fazer a Isabel dormir, nunca foi uma criança fácil de ter essa rotina. Então, eu também, como é que foi pra você? Até que tranquilo. O Miguel
sempre foi muito bonzinho. Cecília seja assim também. É, mas uma coisa que eu fazia, que todo mundo me criticava. Todo mundo, quando a gente fala assim, são os mais velhos, né? Mãe, sogra, todo mundo falava, você tá maluca. Eu dava banho no Miguel à noite. Uhum. Então, assim, ele mamava, né, às 6 horas da noite, né? E aí eu dava banho. E aí ele dormia, né? Preparava pra noite e ele dormia muito tranquilo. E aí todo mundo falava, mas não pode dar banho no neném à noite, tem que dar banho de manhã. Mas coisas das pessoas mais antigas, né? A gente até respeita, mas isso funcionou muito com a questão de sono. Pra ele era fundamental. Então ele tomava o banho dele e ele dormia super bem e acordava de 3 em 3 horas pra mamar, Gente, né? eu tentei de tudo. Eu tentei banho de manhã, banho à noite, com lavanda, com banheirinha, fazendo ofurôzinho. Não, mas também eu acho que envolve a personalidade da criança também. Muita coisa. E foi fácil fazer ele dormir no berço? Foi, né? Até entrar a pandemia, ele sempre dormiu na caminha dele. E aí, depois que entrou a pandemia, que mudou a vida de todo mundo, acabou mudando a rotina dele. E aí, ele começou a ir pra minha cama. E aí, ele dá umas escapadas ainda até hoje pra minha cama. É, um pouco sofrido, mas eu pretendo que a Cecília vá pro berço desde o primeiro dia também. Vá Aham. pro bercinho, ele ficou no bercinho lá do ladinho da cama no começo. Depois já foi pro berço do quarto. E assim. E é legal a gente trocar essas experiências para mostrar que certo e errado é uma coisa assim que a gente não deve usar, né? Como a gente consegue lidar e fazer as adaptações. Cada família vai funcionar de um jeito, cada criança vai vir do jeito. Sim. Tipo, amamentar para mim foi uma coisa Foi super fácil, não natural. foi? Eu coloquei no peito, ela sugou e a partir dali é isso. Dormir, não consegui fazer. Desfraude foi tranquilo. Como é que foi o desfraude do Foi Miguel? tranquilo também. Foi bem Uhum. tranquilo. Já tinha mais de 2 anos, foi no período de pandemia, então a gente estava em casa. Foi aquela coisa, aquela supervisão 24 horas em relação à fralda. E aí foi super tranquilo. Foi Isabel também fácil. começou a acordar de fralda seca, e aí eu comprei um piniquinho, deixava de calcinha. Foi uma coisa também assim que eu não tive que lidar com isso. Eu É, não sei nem contar como é que foi foi o desfraude fácil. dela, sabe? Assim, não tenho história em relação a isso, só sei que aconteceu. E depois a introdução alimentar, né? A introdução alimentar é difícil. Vou dizer que não é fácil, não. Mas será que eu vou descobrindo aos poucos? Fui descobrindo que as nossas expectativas são elevadíssimas. Então, E porque filho que come é filho que cresce, que engorda, que fica saudável e sim. tudo, né? A gente não tem muito esse É, parâmetro de quantidade não. para ele. Claro, qualidade é o que importa mais, e Sim. a gente tem que ir realinhando isso, Mas né? é bem difícil. A introdução alimentar. Hoje tem várias técnicas de introdução alimentar. Aham. Eu segui a tradicional. Eu me arrependi de não ter seguido a tradicional. Eu, Eu segui a tradicional, assim, não era aquela papinha líquida batida no liquidificador, mas eu consegui juntar os alimentos ali e amassava na peneira, ficava aquela coisa mais grossa e ele se adaptou a isso, comia bem, mas é difícil, não é Uma coisa que fácil. Isabel nunca fez foi, como era amamentação exclusiva, mas nem que eu quisesse dar uma mamadeira para ela com qualquer coisa, ela não Não pegava, pegou? nunca pegou o bico. Então, assim, para algumas situações, até que se eu quisesse deixar o leite em casa, como que iam dar o leite para Não, ela, sabe? Miguel pegou, né, mesmo tentando manter a amamentação exclusiva, eu voltei a trabalhar muito rápido. Então, com 2 meses, eu já estava indo fazer parto, já estava fazendo algumas aventuras por aí, né, no trabalho, e ele ficava em casa. E aí eu deixava o leite congelado. Então, eu tirava leite, congelava, e aí quem estava cuidando dele no dia dava o leitinho para ele no período. Então, ele aprendeu a mamadeira muito rápido. Ainda bem, porque eu não sabia o que eu ia fazer se ele É tivesse pego. uma Ia ser situação difícil. a menos, Mas esse trabalho de congelar leite, tirar leite é muito difícil também, bem cansativo, bem exaustivo. vários conceitos alinhados a storytelling pessoal É, e é gostoso poder falar de como é que foi, né? E sim, relembrar. Faríamos coisas diferentes, com certeza. Quem não faria? A gente não sabe o resultado, hoje em dia a gente sabe, então é, a gente repensa as possibilidades entre as coisas. Então, não julguem as mães, não se culpem tanto.
acreditem no processo, você vai ter seu jeito de maternar o seu filho. Cada um tem o seu jeito, cada um tem a sua criança, o seu jeitinho, o seu jeito de cuidar. E opiniões é o que não falta. Opiniões você vai ouvir o tempo todo, desde essa criança na barriga vai ter opinião. Mas assim, aprende a filtrar e seguir o seu instinto materno, que dá certo. Funciona. Delícia de papo, Jaque. Obrigada por Imagina. abrir suas emoções, suas vulnerabilidades, o que aconteceu, dividir isso. São histórias, são experiências que a gente está trazendo para dividir, para somar com quem está passando E por é esse processo. importante, né? Eu sempre gosto de dividir isso na consulta com as minhas pacientes para mostrar que a gente também passa por tudo isso que elas passam. Então é importante ter essa humanização, essa compreensão da paciente que, ai, a doutora faz toda perfeita. Não, a gente não é perfeito, não. A gente também É, passa pelos perrengues da maternidade, como sim, todas. sim. E não adianta engessar o seu trabalho de parto, que você imagina, não deixe engessado, deixe aberto para todas as possibilidades, aceite as possibilidades. Sim, sim. É importante, é o que eu já disse, é ter um final feliz. Esse é o primordial. A gente trabalha para isso. Obrigada, Jaque, foi uma Imagina, Rô, delícia. obrigada. Não deixem de seguir, ativar o sininho, compartilhar, salvar. Manda para quem você acha que vai ser interessante escutar essas histórias aqui. E tô aguardando vocês para os próximos vídeos. Obrigada.